Olá, queridos, boa tarde, seja bem-vindo a mais este vídeo do canal Retorno do Rei. Aqui nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Já o Adriano está entrando aqui. O Adriano entrar e a gente começar a nossa meditação. Já prepare a sua Bíblia, já abra lá no livro de Efésios e abra o seu coração, principalmente, né? É importante quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós darmos a atenção devida à palavra, inclinarmos o nosso coração. O salmista falava assim. E também no Novo Testamento nós temos várias expressões de que quando Deus falava, a pessoa se voltava, né? Então a gente precisa fazer esta ação de nos voltarmos para a palavra, voltarmos o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção, tudo em nós, para que a gente possa se alimentar, reter aquilo que o Pai quer nos trazer. Boa tarde, Adriano, a paz, tudo bom por aí? Boa tarde, tudo bem? Deu uma esfriadinha aqui em Arapongas, acho que aí também, né? Esfriou, choveu bastante e parece que tem uma frente fria aí, forte, né, a partir de quarta. Exatamente. Experimentar um pouquinho mais de frio ainda esse ano. Isso aí. Boa Então, tarde àqueles que nos ouvem, boa tarde o pessoal que está ao vivo aqui na live e aqueles que estão nos acompanhando. A gente vê, né, que de vez em quando a gente vê lá, acessa o Insta ou o Facebook ou o canal do YouTube, sempre tem alguns irmãos que estão vendo as nossas lives, isso nos enche de alegria. Paz, irmão Leandro, com a sua família. Paz, meu irmão. Temos a expectativa de conhecermos um pouquinho mais sobre a esperança da nossa vocação, iluminar os olhos do nosso entendimento ainda hoje. exatamente. É importante, né, a gente ter uma expectativa de entender, ser iluminado quando nós nos aproximamos do Pai. Se bem que Ele está sempre presente, né, dentro de nós. Mas é uma aproximação de quem olha para dentro, de quem olha lá o seu profundo. Então vamos orar, vamos pedir que o Pai nos guie nesse momento. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por cada pessoa que está neste momento ouvindo o estudo. Também nós, eu e Adriano, estamos ouvindo de ti, para transmitirmos apenas aquilo que ouvimos do Senhor. Então nos ajuda, abre os olhos do nosso coração, para que a gente possa ouvir a tua voz e transmitir revelação, transmitir aquilo que vimos da parte do Senhor, para que haja edificação no meio do teu povo, para que haja transformação de entendimento. Nós clamamos a ti, Espírito Santo, não por força nem por violência, o Senhor falou, mas pelo teu Espírito. Então confiamos na unção do teu Espírito para nos guiar esse texto nesta tarde, nesta ocasião, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Adriano, já aqui nos direcionando para o texto, nós começamos a ver, a considerar a oração de Paulo. E nós vimos na sexta-feira que ele foi movido por uma visão de que a fé em Jesus dos Efésios era transformada em ações, ações de amor, amor para com todos os santos. Então a fé deles era traduzida em amor. Aí você lembrou também que justamente lá no Apocalipse, o Senhor cobra deles que eles deixaram o primeiro amor, né? Justamente esse amor que eles eram, no qual eles eram exemplo com todos os irmãos, eles abandonaram o primeiro amor. Mas, lá em Apocalipse, Jesus chama eles para se arrependerem. A igreja de Éfeso. E aí, nós vimos também o 17, né? Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria
e de revelação. Já vimos isso também. E aqui ele já começa a oração. E no 18 ele vai iniciar o assunto da iluminação, né? Quão difícil é iluminar. A gente tem um processo, né, para preparar o vídeo e tal. Hoje eu mudei a posição aqui, ó. Eu tô virado para a sala ali e troquei as lâmpadas para a gente ter maior iluminação. Então, o Pai vai nos falar hoje de iluminação. Iluminação dos olhos do nosso coração. Então vamos ler. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou coração, em outras versões, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, 2 itens aqui, esperança da vocação, riquezas da glória, e no 19 fala sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, essa iluminação, primeiro a gente vai tocar um pouco nesse aspecto, né? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Eu estava meditando hoje, Adriano, achei interessante, observando lá no Gênesis, né? Quando Deus começa a obra dele de reorganizar o universo, a primeira coisa que ele fala é: haja luz. Claro, antes nós vimos que aquele Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, era já uma preparação ali da ação de Deus, quando o Espírito está pairando. Mas aí a primeira coisa que ele fala é: haja luz. E houve luz. Então esse é o processo de criação de Deus. É como ele age. Primeiro, ele ilumina. Ele ilumina o quê? Os olhos do nosso coração. Ilumina. Ele traz luz. E essa luz, claro, não é apenas uma luz, não é uma luz natural, é uma luz espiritual, que significa um novo entendimento, significa clareza ao ver, ao olhar a palavra de Deus. E aí, depois, lá na criação ainda, tem o aspecto do sol, né? No 4º dia, se não me engano, ele cria o sol. Então, no 1º dia, haja luz. É uma luz geral, uma luz que ilumina todas as coisas. A gente poderia comparar com a palavra logos, né? A palavra logos, que é o todo da palavra, o completo da palavra. Depois o sol, que é criado lá no 4º dia, reflete uma iluminação mais focada, né? Enquanto o sol ilumina aqui no Brasil, ele não está iluminando, embora a abrangência dele seja muito grande, né? Ele não está iluminando lá no Japão. Então, a gente poderia aplicar como a palavra rema, quando Deus ilumina algum aspecto da nossa vida com uma palavra direta, uma palavra específica, uma palavra rema. Então, 2 aspectos aqui, a iluminação geral, e para a iluminação, essa iluminação do Logos, nós precisamos nos achegar à palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, nos dedicar à palavra, e aí aquele Logos se constitui dentro de nós. E aí, quando Deus quer destacar um ponto daquela palavra, ele ilumina o nosso coração, e aí nós temos a palavra rema, uma palavra específica de luz, para que a gente possa mudar, cambiar o nosso entendimento acerca de algo ou acerca de alguma coisa. E aí nós vamos enxergar, né, depois, no propósito, o que nós vamos ver de forma diferente, Adriano. Essa iluminação é um processo interessante, porque toda a organização de Deus, como você mesmo mencionou no início, né? Todo o processo de criação ou de organização dele, ele não faz sem que antes haja luz. Então ele não trabalha no escuro, ele só trabalha na luz. Ele é luz, não há nele treva alguma.
Ele nos tira do império das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Por quê? Para que nós possamos ver as preciosas riquezas da sua glória. Então, a luz, como você também mencionou, podemos comparar com logos, né? A palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. Então, para que haja luz, nós precisamos tomar da palavra e nos envolver com a palavra. Meditar na palavra, ler a palavra, comer a palavra, se envolver com ela, para que haja luz. Ele é a luz. Ele veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso alguns não o receberam. Então, iluminar os olhos do entendimento, quando ele diz respeito à igreja, ele diz respeito a justamente mudar, como você mesmo estava mencionando, mudar a nossa maneira de pensar a respeito de nós mesmos. Porque nós que precisamos nos enxergar à luz da palavra. E isso é importante. Nós enxergando Deus à luz da palavra e nos enxergando à luz da palavra, nós vamos ver aquilo que Deus já fez, não o que Deus fará, mas o que Deus já fez em nós, para que, através da luz, possamos viver o que Deus já fez em nós. Então, Romanos 12, né, fala sobre transformar a nossa mente, né, nossa forma de pensar. O mundo, a religião, o nosso inimigo, todos eles têm uma maneira de ver as coisas. E Deus tem uma outra maneira de ver as coisas. Por isso, os olhos do nosso entendimento precisam ser iluminados. E aí nós vamos ver tudo diferente. Nós falamos que aqueles que têm o coração limpo, eles veem a Deus, né? Agora, tem um propósito, né? Continuando o texto, estou lendo aqui na frente, o texto diz assim, ó, para que saibais qual seja a esperança da vossa ou da sua vocação. Então, existe um propósito para que os nossos olhos sejam iluminados. Porque se nossos olhos não estiverem iluminados, a gente perde esta esperança da vocação. E aí a gente pensa que é programador, que é profissional liberal, que é médico, que é professor. E a gente passa a pensar que nós somos muitas coisas. E, na verdade, a nossa vocação celestial não diz respeito a esses nossos ofícios aqui. Nem ao ofício de ser pastor, de ser mestre, nada disso. É muito excelente, muito mais excelente. Então, se você quiser falar sobre a esperança da nossa vocação. Exato. Essa luz que Deus dá, ela vai nos capacitar a olhar para nós mesmos de uma forma correta, de uma forma como Deus vê, né? Por muitos anos, isso é uma guerra na nossa mente, né? Aquela questão se nós temos duas naturezas, quem nós somos, se nós somos pecadores, ou se realmente a obra, e aí eu creio nessa segunda posição que eu vou falar, que a obra de Deus em nós é trocar a natureza, sabe? Então, o que acontece? Aquela velha natureza já foi crucificada, já foi morta lá 2000 anos atrás. Essa obra já está feita. E hoje nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa iluminação do entendimento inclui você se enxergar como uma nova criação, como uma nova criatura, como alguém que tem uma única natureza, não mais a natureza pecaminosa. Que Deus traga luz para a gente sobre isso. Se enxergue como uma nova criação, como uma nova natureza. E aí você vai entender a esperança da sua vocação. Você não foi vocacionado para permanecer no pecado.
Você não foi vocacionado para, como você estava falando, profissões na terra que não. Você tem uma vocação em Deus. E essa vocação diz respeito àquilo que o Pai nomeou, aquilo que ele diz de você, especificamente, sabe? É uma coisa mais específica. A predestinação, eu vejo assim, algo genérico para todos, né? Nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas cada um de nós tem uma vocação diferente, como você estava falando, Adriano, acho que na sexta, a vocação da chave de fenda, né? Apertar parafuso, a vocação da faca, cortar. Então, cada um dos filhos de Deus tem uma vocação diferente, uma capacidade dada por Deus de executar algo que o outro não vai executar. E assim funciona no corpo, né? Não é o assunto do corpo aqui, mas a gente sabe, o olho vê, a mão realiza coisas, as pernas a gente usa para se locomover, o coração bombeia o sangue. Quer dizer, cada órgão do corpo faz algo diferente. E a vocação aqui, eu vejo assim, diz respeito à especificidade daquilo que Deus quer para a tua vida. E aí é uma guerra na mente, porque daí você pode pensar, não, mas não pode ser, eu sou pecador, eu sou apenas um triste pecador que ganhou o perdão do Senhor. Não. Você é alguém preparado por Deus para executar determinada obra no corpo de Cristo. Então, comece a se enxergar assim. Ouça as pessoas que te cercam, o que elas dizem de você? Ah, você é trabalhador. Você tem sempre uma palavra de conselho para alguém. Ah, você tem um serviço de intercessão no corpo. Ou você exerce misericórdia. Então, encarne isso, receba isso. Não é soberba. Eu vejo que não é soberba. Você entender qual a sua função no corpo. Você Exatamente. faz bem alguma coisa. Você é capacitado por Deus para executar a sua vocação. E essa iluminação traz luz. Você vai enxergar qual que é a sua vocação. O Gino tem um livro, a Introdução ao Apocalipse, eu não li todo não, que é muito, muito grande. Mas no tomo 2, lá na segunda parte, ele fala das diferenças das pedras preciosas, né? Aí ele compara cada pedra preciosa com um apóstolo. Então, o jaspe, por exemplo, é o Pedro. E assim ele vai comparando cada um. E aí a gente lendo, dá para a gente identificar também a nossa vida com essa especificidade da pedra preciosa, que diz respeito à nossa vocação, Adriano. Uma coisa importante, quando você disse sobre a natureza antiga, foi por isso que nós precisávamos, era por isso que nós precisávamos morrer, morrer e nascer de novo. Se nós tivéssemos duas naturezas, nós não precisávamos ter morrido. Entende? Uma coisa importante que a gente precisa entender, lá em Corinto, quando é falado sobre uma das igrejas que tem maiores problemas em relação ao pecado e maiores problemas em relação a essa expressão e esse conhecimento deles mesmos, o próprio Senhor fala assim, ó, para eles. Eles na apresentação da carta, né? Aos santos santificados em Cristo Jesus, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Então, se você entender como é que Deus trata, como é que Deus chama os irmãos em Corinto para viver a sua vida plena em Cristo, ele os repreende por causa daquelas expressões de pecado que estavam acontecendo, sim. Mas ele não chama de aos pecadores de Corinto. Ele fala aos santos. Então, uma coisa que nós, como igreja, precisamos entender: nós em Cristo Jesus somos, não seremos, somos santos, separados desse mundo, santos, separados. Então, quando a gente fala sobre o que nós somos em Cristo, nós
éramos pecadores, nós ganhamos graça para sermos filhos. Cometemos pecado? Sim, irmãos, cometemos pecado. Nós não deixamos de pecar. Cometemos, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. Foi o que João escreve. Porém, você e eu somos, aos olhos de Deus, santos. E é este entendimento que precisa permear e entrar no nosso entendimento, no nosso coração. Por quê? Se nós somos santos, nós praticamos as coisas santas, né? Agora eu vou trazer sobre esses ofícios naturais. Um pintor, o que é natural para um pintor? Pintar. O que é natural para um professor? Ensinar. O que é natural para um santo? Se santificar. O que é natural para um pecador? Pecar. Entende? Então, se nós ainda somos pecadores, e eu não vejo esses termos nas Escrituras, eu vejo sempre ele nos tratando como santos, e embora cometemos pecado ainda, nossa ação natural é nos santificarmos. Agora, a nossa vocação, esses olhos do entendimento são abertos para que saibais qual seja a esperança da vocação. E aí, qual é a esperança da sua vocação? Você foi vocacionado a quê? Né? Então, nós temos a predestinação que a imagem nossa deve expressar a imagem de Jesus Cristo, certo? E daí nós temos algumas especificações de vocação, né? Especificações daquilo que vamos fazer no corpo. Uns foram chamados, sim, para contribuir, né? Outros foram chamados para intercessão, para ser fiel ali ao Senhor, evangelizando, como um ministério, certo? Agora, qual é a sua vocação? Para que isso aconteça, os teus olhos precisam estar abertos. E como eles vão ser abertos? Vão ser abertos pela própria palavra. Né? Aí você também falou sobre as características das pedras lá em Apocalipse, que eram relacionadas, nosso irmão relaciona com cada discípulo, né, amado do Senhor. Sim, cada um de nós temos um chamado específico, algo que Deus colocou para você fazer. Veja como isto é importante. Deus te chamou para desempenhar um papel próprio no corpo de Cristo, um papel específico no corpo de Cristo. E isto é maravilhoso, porque veja como Deus confia, sim, no Espírito Santo que está em nós e agora em nós, né? Deus nos deu a oportunidade de participarmos de todo o seu ministério. Olha, irmãos, isso é importante demais. Dificilmente você chamaria alguém não capacitado para desempenhar alguma coisa com você, certo? Deus te capacitou para que você desempenhasse algo específico para Ele. E esta capacitação que Deus deu a você. Ela não era tua, inata sua. Ela foi dada a você gratuitamente. E agora, Deus confia naquilo que Ele fez. Deus confia. Se nós errarmos, pecarmos, se nós desviarmos da nossa vocação, sim, tudo isso, Deus sabe que é possível acontecer e provavelmente vai acontecer em algum tempo, mas Deus é fiel em nos corrigir. E Deus é fiel em nos trazer de volta a centralidade em Cristo Jesus, para que vivamos tudo aquilo que Ele quer que nós vivamos no nosso dia a dia. Isso de vocação é muito do nome, né, que Deus dá. Quando ele falou para Pedro, Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí para Paulo, ele disse que ele seria um construtor, ele era construtor de tendas, né? Ele iria ser apóstolo, construir a igreja. Depois, para o João, ele diz que João iria
consertar as redes, ou seja, os elos da rede são o amor, né? Então, o João exercendo o amor, restaurando a prática do amor no meio dos irmãos. E o Gino fala, eu acho muito interessante isso, que cada pedra preciosa, quando incide a luz nela, ela reflete essa luz de uma forma, e com cores diferentes, e com ângulos diferentes. A calcedônia, por exemplo, incide a luz e ela separa a luz em duas, a direita e a esquerda. A calcedônia é justamente o João, sabe? Então, Pedro é jaspe, o Pedro, o segundo é o Tiago, que é zafira, ou zafiro, e o terceiro, João, é calcedônia. Se você quiser este livro, eu tenho em PDF, peça aí via Instagram ou qualquer mídia aí que a gente te manda. Mas então, esse assunto é muito incrível, é muito interessante, porque nós temos cada um uma vocação diferente. Nós temos especificidades, sabe? Então, não queira fazer algo para o que você não está capacitado, preparado. Cada um tem uma função no corpo. E cabe a gente, pela palavra, descobrir qual é a nossa parte para a gente cooperar nisso. E tenha certeza, descubra isso e saiba que o Pai te deu as condições para você fazer. Te deu as condições para você exercer isso. E bem, você tem unção. Porque aí entra aquela questão, né? Ah, mas eu não posso, a minha capacidade é limitada. Não, não interessa. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando ele chama, ele capacita. Ele chama, ele capacita. Ou seja, ele dá condições para que você possa desempenhar aquilo. E aí você depende da unção dele e aí a coisa vai acontecer. Você vai desempenhar a sua função e você vai edificar. Então, a esperança da nossa vocação. E depois ele fala, Adriano, das riquezas, da glória, da sua herança nos santos. Então, agora, não é mais a sua vocação, o olhar para mim, mas o olhar para os outros e entender que essas riquezas da glória estão nos santos, ou seja, nos nossos irmãos. Aí você vai começar a enxergar os outros com os olhos de Deus. Quando essa luz incide, você vai ter a visão correta dos filhos de Deus, ou seja, dos santos, dos irmãos. Você vai enxergar a riqueza da glória que está em cada um dos irmãos. E é verdade isso, que nós só conseguimos ver as riquezas da glória da sua herança nos santos. Dificilmente você vai olhar para você mesmo e falar: nossa, como Deus é rico em mim, olha como ele é. Não, irmãos, não é por aí. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que você conheça, é que você saiba quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em quem? Nos santos. Então, eu vou ver na Rosane, que acabou de entrar aí, né? Eu vou ver nos irmãos que estão nos ouvindo, eu vou ver naqueles outros irmãos que não estão nos ouvindo, eu vou ver em muitos, eu vou ver nos santos, para que eu veja essa riqueza da glória da sua herança nos santos. Os olhos do meu entendimento precisam estar abertos, porque senão eu vou ver os defeitos dos santos, e não a riqueza da sua glória, da glória da sua herança. E é importante a gente entender essas coisas, porque sim, você pode examinar e ver situações que irmãos que precisam de ajuda. De repente, alguns irmãos precisam de ajuda num aspecto, outros irmãos precisam de ajuda no outro aspecto. Sim, isso pode acontecer. Porém,
os teus olhos precisam estar abertos para que a gente saiba qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Porque de tudo de Deus foi depositado nos santos. E agora, os nossos olhos abertos, a gente consegue ver essa riqueza nos santos. E isto, para nós, é espetacular. Por quê? Porque vai nos fazer conhecer Deus por meio das pedras, né? Cada pedra, ela reflete um ângulo, uma cor de luz diferente. E aí eu olho para alguns irmãos e falo: Deus, como o Senhor é bondoso. Eu olho para os irmãos e falo: ó meu Pai, como tu és amoroso. Olha, Pai, como tu és justo. Olha só a tua justiça na vida desse irmão. Olha como tu és misericordioso na vida desse irmão. Olha como que você se importa com as pessoas na vida desse irmão. Então, você vai ver vários aspectos da riqueza da sua glória, né? Da riqueza da sua glória, da sua herança, riqueza da glória da sua herança nos santos. Há uma tendência de que os irmãos querem muito ver Deus como se Deus estivesse de uma forma isolada dos irmãos. E Deus não está isolado. Deus está nos santos. Essa riqueza está nos santos. Por isso, quanto mais você se envolver com os santos, com iluminados os teus olhos, os olhos do teu coração, mais você vai se enriquecer com a riqueza dele, que está nos santos. Deixa Deus quebrar esse paradigma, né? Às vezes, a nossa visão está focada muito em Jesus. Eu vou explicar rapidinho. Quando Jesus ele morreu, ressuscitou, começou a aparecer para os discípulos, ele aparecia de uma forma, depois aparecia de outra forma, e poucas vezes, sabe? Ele ia revelando algumas coisas, mas ele estava treinando os discípulos a depois não dependerem mais, sabe, da forma física, sabe, do homem. E hoje a gente não está vendo assim Jesus, o homem, né? Não é todo mundo que tem visão. Aliás, poucos eu conheço que tem uma visão do homem Jesus, sabe? João teve essa visão do Cristo glorificado, Jesus glorificado, né? Então, o que acontece? A gente precisa tirar o foco de querer essa visão individual de Jesus e começar a olhar para o Cristo. E o Cristo está aqui diante de nós. Quem é o Cristo? Né? O cabeça está lá, à destra de Deus, mas o Cristo é o corpo dele, está aqui. É o seu irmão que você vai encontrar hoje, amanhã. Esses são os cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Então a riqueza da glória, da sua herança, está nos santos. Aquela unção sobre o cabeça é a mesma, que desce sobre a barba de Arão desce sobre os seus vestidos, até a orla das suas vestes. Salmo 133, quando fala da comunhão. Então é isso, é o corpo, é a mesma unção, é o mesmo Cristo. São os filhos de Deus que a gente tem comunhão e a gente encontra. Hoje, você encontrou um filho de Deus, tenho certeza. Você viu Cristo nele? Que característica do Pai você viu nele? Com certeza, ele testemunhou alguma característica do Pai. Então, é esse olhar que a gente está falando, sabe? A gente vê Cristo nas pessoas, enxergar a riqueza, sabe? Aquilo que tem de valor na pessoa, que a pessoa é o vaso de barro, mas dentro da pessoa tem o ouro, tem a preciosidade, que é Cristo em nós, esperança da glória. Claro, algumas pessoas vão expressar mais isso, outras pessoas vão expressar menos, mas os olhos puros, como Jesus falou, os limpos de coração,
vão enxergar o Pai, vão enxergar uma característica de Jesus em todos, em qualquer um dos seus filhos que a gente tiver contato. Então faça esse exercício. Tenha os seus olhos iluminados. Você está ouvindo essa palavra? Eu creio que Deus está nos iluminando em alguns aspectos. Comece a olhar o teu irmão e não enxergue o defeito, como você disse, né, Adriano? Não enxergue o defeito, não enxergue a dificuldade, não enxergue a carência, enxergue aquilo que de Cristo o irmão tem. E aí você vai avivar o dom, como o Paulo falou, né? Para Timóteo, reavives o dom que há em ti. Então isso se acende na vida da pessoa. Quando outros veem e reconhecem aquele dom. Isso pode acender e o irmão vai exercer cada vez mais aquela riqueza. Então vamos treinar os nossos olhos. Treinar não, né? Nos submeter à luz da palavra. Transformar, permitir que Deus transforme o nosso entendimento. Paulo dizia, eu não conheço ninguém segundo a carne. Então o que é isso? Ele não conhecia ninguém naturalmente. Ele não via a pessoa pelos erros que ela tinha, pelas dificuldades. Não, ela via Cristo nas pessoas. E isso que está dizendo aqui, ó. Os olhos iluminados vão permitir que a gente veja as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, a palavra glória tem muito a ver com expressão, né? Uhum. Com manifestação. Quando Deus mostrava a sua glória, ele se deixava ver. E aí expressava. E esta expressão dele é rica. Rica. Muito rica. Ele se expressa de uma maneira muito rica. E essa multiforme expressão de Deus, né, da sua herança, acontece onde? Nos santos. Então, quando você falou, né, não tem aquela visão de que eu vou amar a Deus e vou me isolar dos irmãos. Porque se eu amar a Deus, eu vou amar os meus irmãos. Não tem jeito de amar a Deus e dizer e não amar os irmãos, né? Porque essas coisas estão intimamente ligadas. E Cristo, que é o cabeça, ele é o cabeça e nós somos o corpo. E se somos o corpo, esta glória está no corpo. Então olhe para os irmãos, olhe para a igreja com os olhos dele. Eu errei muito nisso no passado em criticar sem amor a igreja. Ora, quando nós falamos da igreja, meus queridos irmãos, nós estamos falando das pessoas compradas desse mundo, redimidas, reunidas em um corpo, noiva do Cordeiro, noiva dele, corpo dele, filhos de Deus. Então, mesmo que essas pessoas tenham ainda se manifeste algumas coisas na carne, e isso acontece com todos nós, né? Vamos olhar para essas pessoas com os olhos de Deus. Fazendo assim, veja, as coisas vão ficar. Você vai começar a enxergar tudo com os olhos de Deus. E essas riquezas da glória dele vão ser manifestas para você. Né? Eu acho que este é um dos versos muito ricos aqui de Efésios. Já está indo para quase 40 minutos de live. Não sei se você vai. A gente vai continuar? Não, o tempo já passa rápido, né? Nós vamos já finalizar. Você quer se despedir dos irmãos? Sim, eu vou me despedir, dizendo para vocês o seguinte: todas as vezes que você encontrar irmãos, que você se envolver com irmãos, se relacionar com os irmãos, peça para que o Senhor ilumine os olhos do vosso entendimento, para que você saiba qual é a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tem ainda mais um outro item que nós vamos saber quando os olhos do nosso entendimento forem abertos, que é o verso 19. Mas por enquanto fique com isso. Todas as vezes que você se relacionar com irmãos, saiba as riquezas da glória da herança, da sua herança,
estão depositados nos santos. E é com esses que você vai se enriquecer. Muito bom. Exatamente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se a tua visão é iluminada, todo o resto vem e acontece. O Senhor acrescenta e te leva aos processos que vão te levar à maturidade. Então, faça esse exercício. A gente está deixando esse desafio para você. Nós ouvimos a palavra, vamos praticar. E aí nós Amém. somos bem-aventurados. Olha, quarta-feira temos encontro marcado aqui, no Insta, às 17 horas. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.